Isso que ela está falando, disso que ela está falando nesse trecho, é o que ela chama de primeiro grau da fé. Olhar para o mundo e ver que o mundo contém algo que ultrapassa nele mesmo. Não é que a gente olha para o mundo e vê Deus. Isso já é um segundo grau. O primeiro é ver que o mundo não se explica por si mesmo. Mas não quer dizer que ele não tem sentido. Porque se não tiver sentido, eu não veria sentido em nada. Eu vejo sentido em muitas coisas. Ver essa espécie de tensão entre o sentido, mas um sentido que não se explica inteiramente pelo mundo, é o primeiro grau da fé, diz ela. Então, com tudo que ele revela e oculta, que aponta para além de si mesmo, para aquele que se manifesta misteriosamente por meio do próprio mundo. Este mundo aqui, com seus significantes que conduzem para além dele mesmo, é o fundamento intuitivo de toda argumentação em teologia natural. Não vou entrar nesses detalhes, depois a gente pode falar isso nas perguntas. Nem sei se vai dar tempo para as perguntas, sinto muito, mas preciso ainda de uns 10 minutos para concluir. Tá, obrigado, Wilson. Sempre gentil. Ele é igualmente o fundamento intuitivo possível da linguagem das imagens, nem sou louco de querer comentar isso, das criações verbais e da compreensão da teologia simbólica. Daqui a pouco vocês vão ver que ela diz que o verdadeiro teólogo simbólico é Deus. Mas a gente já chega. O cantor dos Salmos, quer dizer, aquele que já saiu da mera admiração do mundo e já está em busca de um sentido que explique também essa dominação do mundo, ao mesmo tempo reverência com relação ao mundo. Ele já passou desse nível, ele já está tentando ver um rosto para esse mistério do mundo, né? Então, o cantor dos Salmos ouve a voz de Deus na natureza. Ele certamente não conhece Deus unicamente por esse meio. Só esse meio seria falar, bom, o mundo não se explica por si mesmo, então ele deve ter uma causa transcendente. Só poderia dizer isso. Bom, ele deve ter. É uma hipótese plausível que talvez haja uma causa transcendente para um ponto. Isso seria ficar no primeiro grau da fé. O religioso, como ela aqui dá o exemplo do cantor do Salmo, né? Dos Salmos, ele já saiu desse nível, ele está tentando ver um rosto para esse mistério. Então ele vê Deus na natureza. Ele já começa um trabalho em que ele identificou o mistério, quer dizer, ele foi afetado, digamos assim, por esse objeto divino do mistério do mundo, e já está num segundo trabalho, que é o de tentar aprofundar o sentido desse mistério. Obviamente que o cantor dos Salmos faz isso pela tradição judaica, né? É algo que vem, o discurso religioso, sim, a fé como conteúdo, como artigo, sim, vem em complemento, né? Porque não é a razão que inventa isso, mas a razão que levou a ver o primeiro grau, que levou a buscar, junto com a vontade, evidentemente, ou com o amor, a buscar um rosto para esse mistério, isso não é suplemento, isso não é complemento, isso não é anexo. Isso é a força humana vibrando e tentando ficar cada vez mais afinada. Se ele encontra Deus em todas as coisas, é porque ele crê. E porque, então, veja que a gente é um pouco discreta aqui, talvez ela pudesse falar um pouco mais, mas é que o livro era pequeno, então ela não podia explicar tudo. Mas aqui o que nessa pequena frase, o que ela está dizendo é que perceber o mistério do mundo, a necessidade da transcendência, isso é feito olhando para a natureza. Chamar isso de Deus é porque ele já tem fé. Não quer dizer que ele recebeu um energético artificial. É que a própria razão que leva a buscar sentido, né? Falando da razão, o sentido da fenomenologia, da nossa capacidade de captar sentido, ou seja, vibrando de maneira cada vez mais afinada e tentando ter cada vez mais clareza sobre o sentido, eu vou tentar ver se o mistério do mundo não pode ser melhor entendido com um rosto religioso. Então, é porque ele crê.
e porque Deus lhe fala no fundo dele mesmo. Nesse momento ele exerce a sua liberdade no grau mais amplo, mais elevado, que nada obriga a gente a dar um rosto para o mistério do mundo. Eu posso encher esse rosto com mais mundo, dizer que não preciso discutir se o mundo tem começo ou não, se o mundo é eterno ou não. Isso tudo é ficar no campo da física, que não vai nunca explicar. Mas eu posso, por um ato de liberdade, quer dizer, sem nada que me leve fisicamente a dar esse rosto, eu posso aqui dizer, eu quero ver se o rosto religioso para esse mistério do mundo não me explica, não me dá mais clareza para o próprio mundo, para mim mesmo, para esse rosto. Então, é porque Deus lhe fala no fundo dele mesmo. Mas diante de muitas imagens, não podemos nos impedir de pensar que elas poderiam ser tiradas do espetáculo único da natureza. Quer dizer, o primeiro grau da fé é um grau natural. Não é... Acho que já falei isso 15 vezes, né, nessa palestra, que eu fico repetindo. Não é um complemento. Isso está por trás de um debate que os próprios religiosos usam, de um vocabulário que os próprios religiosos usam, e que a Edith usa, mas como ela já explicou, ela pode usar, que é o famoso vocabulário da experiência natural e da experiência sobrenatural. Os modernos deitaram e rolaram com essa linguagem, sobretudo os ateus. Eles diziam, a fé é sobrenatural, quer dizer que eu não preciso dela. Eu posso ficar com a natureza. Aliás, Deus não poderá me condenar, porque se Ele me deu uma natureza, Ele não pode exigir que eu encontre um puxadinho, que é o segundo andar, que eu vou colocar em cima da natureza. O sobrenatural. O papo é esse de que Ele vai querer depois me mandar para o inferno. Até a recompensa do céu é estranha. Porque se Ele me dá uma natureza, depois exige para me julgar ou para me salvar, que eu procure um acréscimo da natureza. A briga de Pascal com os racionalistas cartesianos era um pouco por aí. O modo de falar da fé como um acréscimo que vem de fora da natureza. Se vem de fora, a gente não tem garantia nenhuma nem de que cola. Pode ser um sobradinho que ainda faz destruir tudo. Escreve, faz o sobradinho no andar de cima e ele afunda o que está embaixo, né? A religião pode, inclusive, destruir a natureza, se ela for vista dessa maneira. Agora, Edith cita essa frase maravilhosa que ela diz: a voz do Senhor ressoa sobre as árvores. Quer dizer, olhando para a natureza, é possível já aí começar um movimento que é uma afinação da força individual, que nós chamaremos de fé. E aqui então eu chego no ponto e vou tentar resumir, que é o ponto essencial, mas não quero me alongar muito. Talvez nas perguntas a gente possa conversar mais. O segundo grau disso, então, é o que a Edith chamará de fé, propriamente falando. Momento em que o ser humano realmente se compromete livremente com um rosto para esse mistério do mundo. Como nós não estamos no século XVII nem XVIII, o mundo não é essa coisa que está na minha frente, como ela mesma diz. Olhar para o mundo, ver o mistério do mundo, é ouvir uma voz que fala dentro de mim mesmo, que o mundo é o mundo da consciência. E ela vai então dizer que a fé é um incremento da força que é a mesma que move o corpo, que é a mesma que tem atos racionais, que é a mesma que tem atos volitivos, que ela não é, mais uma vez, repito pela 16ª vez, ela não é um acréscimo, ela não é um complemento, ela não é um anexo. Ela chega a dizer que nesse movimento Deus pode incrementar essa força. A relação com Deus vai fazer com que a força chegue em graus de afinação mais ainda precisos.
Não preciso no sentido racional. A metáfora, a partir do momento, começa a ficar ruim, né? Mas, digamos, uma afinação que vai ficando cada vez mais, vai dando um som, uma melodia cada vez mais nítida, mais integrada. Mas é a mesma. Ela diz a força, parece que nós estamos falando da Guerra nas Estrelas, né? A força, né? Como é que era? Como é que era a frase? O lado bom e o lado ruim da força. Né? Mas cortem isso das suas cabeças. Nós estamos falando da força, como ela diz, que é a força unitária do indivíduo. E que é a mesmíssima que nutre a sua unha do dedinho do pé, é a mesma que vai por um grau de afinação, de sofisticação, de complemento, fazer crer em Deus. E será, então, vocês, só para a gente ler o texto que eu mencionei, texto 5, ela diz: crer, no sentido religioso, não é uma simples crença, mas no sentido da fides, da fé, né, como adesão ao mistério, trata-se da fé que acolhe e mantém memória de uma revelação sobrenatural. Ela pode falar de sobrenatural. Já expliquei por quê. Você não pode entender esse sobrenatural aqui no sentido de uma coisa que vem de fora da natureza. É um sobrenatural no sentido de que não é igual à natureza. Age na natureza, mas não é igual a ela. Não é aquilo que é separado da natureza. Isso seria fazer implodir o termo sobrenatural. A fé é um conhecimento, que nós estamos no registro fenomenológico. É a consciência que tem fé. Ou melhor, isso ficou ruim, essa frase é horrível, nem anotem. Consciência não tem fé nenhuma. Eu, como consciência, tenho fé. A fé, digamos, será mais um tipo de me relacionar com o mundo. Só que me relacionar com o mundo pela fé é me relacionar com Deus. O mistério que age no mundo, mas que ultrapassa o mundo. A fé é um conhecimento porque faz entrar em posse da verdade. Mas não pense na verdade já da revelação. Chega nisso. Mas começa com aquela raiz natural que é a nossa tentativa de ter consciência sobre o mundo. Mas é um conhecimento obscuro. Pois a certeza que ela implica não é fundada, né, sobre uma visão direta das verdades recebidas na fé. Quando eu começo a dar um rosto para o mistério, eu não lido com a mesma certeza que eu lido na matemática. Nem na física. Mas já é uma verdade, já é um tipo de certeza. Só que ainda, como eu não esgoto todo o sentido deste ser que agora está aparecendo para a minha consciência, eu digo que é um conhecimento obscuro. E aí vem essa frase maravilhosa dela: Deus é o teólogo. É Ele que faz teologia. É Ele que é a consciência sobre Ele mesmo. A nossa consciência vai na rabeira. A nossa consciência vai na garupa. Não sei como vocês falam aqui no Nordeste. No banco de trás da bicicleta. Né? Na garupa. Então, a nossa consciência vai na garupa. A consciência mesmo de tudo é Deus. Ele é o teólogo. E Ele é o teólogo simbólico. Ele não lida só com sinais. Ele faz com que tudo que é sinal se transforme em símbolo, em presença. Aí tudo vai se colando. A fé começa com a sensação de uma presença. Aquilo que atraía no mundo não era o mundo exatamente, mas é que o mundo revela que ele é habitado por algo maior do que ele. Tudo começa a ser visto de outro modo. Então Deus é o teólogo e Ele é o teólogo simbólico. Ele se manifesta a si mesmo, mas ao mesmo tempo ele é o incompreensível, numa imagem sensível e em palavras humanas. Se ele não falasse a nossa língua, a gente não saberia nem do que ele se trata.
Não. Depois vem a pergunta dela: de onde o profeta tira a sua certeza de estar na presença de Deus? Mas isso vocês usam na sua meditação pessoal em casa, né? A mística. A mística será tudo o que se refere a Deus. Vocês vão dizer: mas eu não vim até aqui para ouvir essa frase frustrante. Quero ouvir alguma coisa sobre a mística pesada, da união com o mistério. Como eu não sou nenhum exemplo para falar disso, eu sugiro que vocês leiam a própria Edith, Santa Teresa, São João da Cruz, Chiara Lubi, que é um pouco mais, estou tentando dar exemplos mais recentes, e lembrei do professor Genésio, que me falou ontem da Chiara, e muitos outros. Santo Agostinho, vamos falar dos mais antigos também, não precisamos falar só dos mais modernos, São Francisco e tantos outros. Então vocês os leiam. Mas também não vou parar aqui, vou dizer mais uma coisinha, para não dizer que eu não falei nada da mística pesada, né? Desse sentido racionalista com que nós falamos da mística. O ser humano está lá e de repente vem, como alguns cientistas dizem, uma suspensão da consciência. Ou então alguns filósofos que sabem mais do que Deus dizem, né? A suspensão do intelecto e o reino da vontade. Sei direito que papo é esse, não. E acho que os fenomenólogos também não entenderiam essa história. O que os místicos dizem: na verdade, eu não consigo falar do que eu vivi, mas eu não tenho dúvida do que eu vivi. Se eu não tenho dúvida, a consciência não foi anulada. Se eu não tenho dúvida, é porque a memória não foi anulada. Se eu não tenho dúvida, é porque a vontade não foi anulada. Isso nos faz entender que mesmo a experiência mística, como os racionalistas falam, né? Aquele trovão, ou sei lá o que aparece, que me faz levitar. A própria Teresa d'Ávila dizia que não gostava desses efeitos, que ela já tinha dito a Deus que ela não gostava desses efeitos. Que nem eram tantos também. Às vezes falam de Santa Teresa como uma mulher que vivia flutuando, né? Foram raros os efeitos, para quem conhece a vida dela. Quer dizer, não diria raros, mas não tão frequentes. Ela não vivia grudada na grade da clausura, porque senão ela estaria voando pela chaminé do mosteiro, né? Mas ela dizia que ela não gostava, não vou deixar o senhor falar, senão vai ficar muito longo, eu já estou concluindo. Ela não gostava porque ela dizia: eu não gostava, não era bom para mim, eu ficava hiper cansado depois que eles terminavam, e eram rápidos, mas me deixavam esgotado. Mas ela disse que entendeu que Deus fazia aquilo para os outros, não para ela. Porque os outros viam. Ela não precisava levitar. Para que levitar ia ajudar se ela já tinha visto o mistério? Né? Mas vejam, nem a consciência, nem a memória, nem a vontade entram entre parênteses. Elas entram num movimento de transbordamento. Elas não dão conta, dá um tilt com excesso de informação, para usar uma metáfora de mau gosto de novo. Mas não deixam dúvida. Para exprimir isso, o que Edith vai dizer é mais um grau da força unitária que move o indivíduo humano. Mas não é um grau que ele produz. A certeza que ele tem é que esse grau realmente vem de fora. Esse grau vem de fora. O grau da união, como a gente quer exprimir. O grau da união mística com Deus. O grau, como dizia, já que me apareceu a metáfora do beijo antes, de uma forma mais rasteira, agora eu vou usar a metáfora de São Bernardo de Claraval, no século XII, que dizia o beijo místico de Deus. É um momento de união direta, né? Do amor que circula sem intermediários. Então eu percebo que esse grau da força não sou eu que produzo. Em todos os outros eu posso de algum modo ir interferindo. Mesmo quando eu começo a entrar no mundo da fé e dar um rosto para o mistério. Mas o da união mística não. Aí eu vejo que é algo que vem de fora. Mas não é um fora que estava em algum lugar e que veio aqui para dentro. É um fora no sentido de que
nesse momento, não adianta eu querer, não sou eu que produzo. Não adianta eu recusar, porque se ele quiser, ele vai entrar. Não é um fora físico, é um fora no sentido de que não cabe a mim decidir sobre ele. Isso a Edith diz, muitas vezes a graça mística vem para quem não tem fé. E isso a gente vê nos relatos de muitos místicos. Muitos dizem, eu nunca me interessei. E um dia me vem essa experiência. E o que eu faço com esse abacaxi? Que inicialmente é um abacaxi, para descascar. É um problema. A pessoa diz, eu não entendo, eu não sei o que está se passando, eu não acredito, mas se manifestou a mim. Resumindo, o que eu teria a dizer é que sobre o tema da mística, Edith não cai numa linguagem dualista, numa linguagem espacial, numa linguagem material, mas ela preserva essa maneira de ver o ser humano como uma consciência ambulante, digamos assim. Não queria terminar uma reflexão sobre o sublime com uma questão, uma metáfora horrível, mas o que eu quero dizer, Edith evita tudo aquilo que separa o ser humano, que é fruto do racionalismo e do empirismo do século XVII e XVIII. Que ela fala da consciência como o nosso modo de ser, não como uma parte de nós. Se não é uma parte, o mistério de Deus vai se apresentando a essa consciência, mas na verdade ele se apresenta a nós como indivíduos, como unidades que vibram pela alma. De modo que tanto a fé como a união mística não serão experiências que vêm de fora ou de um anexo. São intensificações da mesma força que nos move, que nos torna vivos, inteligentes, desejantes, volitivos, que não são coisas separadas, são distintas, mas não separadas. Então, para concluir, eu só diria, tomem cuidado com o título que eu mesmo dei para essa palestra. O lugar da mística na antropologia de Wittgenstein é uma cilada. Não tem lugar. E não tem antropologia no sentido clássico. Não tem um discurso sobre o ser humano que divide corpo, alma, etc. Acho que era isso. Muito obrigado. Desculpem que eu não li os textos. Depende da uso. Antes de tudo, agradecemos ao professor Juvenal pela conferência muito bonita e nós teremos alguns minutos para as perguntas e registramos com muito prazer, muita satisfação a presença já do professor Miguel Marfut e também do colega de filosofia, o professor Átila, brilhante, que estamos prestigiando. Nós teremos então, quantas pessoas gostariam de fazer perguntas? 1, 2, 3. Nessa ordem. Venha você 4 de Franca. Se eu puder dar uma sugestão, eu sugeriria perguntas sem introdução. Sabe? Não precisa falar na contemporaneidade, não sei o que, não sei o que. Não, vai direto na pergunta. Qual é a sua questão? Acho que evita. Mas o senhor vem depois. O senhor vem depois. Desculpa, esse meu comentário foi meio... Pode parecer grosso, mas é para dar mais tempo, né? Senão a gente quer falar... No século V a.C. tinha um filósofo que falava não sei de que. Daí a pergunta fica em 10 segundos no final. Então vai direto no ponto. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. A minha pergunta parte dessa contemplação da consciência. E a consciência, se a mística seria a plenitude da consciência, seria como na antropologia e se tornasse pessoa? Muito boa pergunta. A própria Edith Stein, vocês vão ler no texto de número 7, usa um termo em alemão dificílimo de traduzir em português. Eu tirei do substantivo e transformei num adjetivo.
Eu disse que a fé apresenta um caráter mais acabado. Para não usar a palavra acabamento, porque o acabamento dá a impressão de que acabou. Né? Mas ela diz sim que a mística é um acabamento, é um ápice das possibilidades humanas. É o ponto em que a consciência pode atingir a maior clareza sobre tudo, porque teve a clareza do objeto que é a clareza, que é Deus. Ele é a clareza. Ele é a objetividade, no sentido fenomenológico. Ele é a objetividade, ele é a clareza, ele é o teólogo. Na união mística, nós de fato chegamos no ponto mais alto da clareza. Mas não é um ponto mais alto que termina. Você pode voltar a ter, você pode continuar, né? Mas ele é o acabamento. Por conseguinte, ele é o ponto mais afinado para nós nos tornarmos pessoa. Né? Porque ele é o ponto em que nós vemos todas as nossas possibilidades humanas se realizando na sua melhor forma. Não é atingindo uma perfeição ideal, mas é funcionando da melhor maneira com que cada um pode funcionar. Nesse sentido, isso que você disse, sim. Só haveria um cuidado a tomar. Às vezes a Edith, pelo menos eu me lembro de 2 lugares em que ela faz esse comentário. A razão, mas ela fala mais falando da filosofia. A filosofia não atinge a perfeição se transformando em teologia. Porque isso é voltar para a separação racionalista. Filosofia é uma coisa, teologia é outra. Razão é uma coisa, fé é outra. Intelecto é uma coisa, vontade é outra. Ela diz que a filosofia atinge a perfeição por meio da teologia. Quer dizer, o filósofo, se entrar no mundo da teologia, ele mesmo vai tratar com coisas que ampliam aquilo que ele já faz como filósofo. Ele não pode pretender que ele faz 4 anos, digamos assim, de filosofia, daí diz, bom, agora fechei essa página, terrível, agora eu vou entrar no que importa, a teologia. Cheguei na perfeição. Isso Edith diria? Não. Desculpa a caricatura, só estou tentando deixar mais claro. Então ela fala, a filosofia chega na perfeição por meio da teologia, mas ela não deixa de existir como filosofia. Que ela representa o movimento mais natural que nós temos, de busca do sentido. Professor Juvenal, fiquei até interessado em fazer a cadeira lá da teologia da Faculdade Católica de Mística. E eu me propus agora para fazer essa cadeira. Bom, mas o que eu me impressiona é o seguinte, eu vou dizer bem claro. Nós dizemos fé, esperança e caridade são 3 virtudes infusas. E essas 3 virtudes nós as temos quando nos batizamos. Eu nunca entendi isso, porque quer dizer que quem não tem o batismo não tem nem fé, nem tem esperança, nem tem caridade, porque são 3 virtudes infusas. Infuso eu entendo aquilo que é colocado na mente dos anjos, aquilo que é infundido assim, de maneira que a pessoa não entra em diálogo para isso, mas aceita. Eu queria que me explicasse um pouquinho essa coisa aí que eu... São 4 anos de teologia para explicar. Tentando ser resumido, eu diria, o que nós afirmamos sobre a fé, a esperança e a caridade como virtudes infusas, se refere ao segundo momento, digamos assim, né? Que aqui eu resumi falando do momento em que o indivíduo, olhando para o mistério do mundo, começa a dar um rosto
para esse mistério. Ou seja, começa a entrar, falando uma linguagem racionalista, mas só para tentar deixar mais claro, começando a entrar no momento do dogma, no momento da formulação de artigos que exprimem o mistério, não dogma no sentido negativo, como às vezes algumas pessoas falam. O dogma no sentido das afirmações.